estamos indo para o fim, voltando para o início. Por quê? Qual era o início? Aonde foi o início? O início era o Gan Eden, o Jardim do Éden. Era quando o homem se relacionava com Deus, tinha superpoderes, porque Adão, aliás, talvez... É até polêmico isso aqui, mas Adão tinha superpoderes. As pessoas... O corpo de Adão não era de carbono, era um corpo de silício. Era totalmente... A composição química de Adão, ela era diferente. Hoje, o que impede o ser humano de ser como os anjos é a tabela periódica química, que é o carbono. Então, nós temos na nossa composição o carbono. E o nome de Deus está no nosso DNA. Todos nós, seres humanos, Deus colocou... É aquele oleiro que coloca a sua assinatura. A assinatura divina está no seu DNA. Mas a única coisa que impede eu e você de sermos como os anjos, a nível fisiológico, é essa composição que foi trocada pelo carbono. Então, de silício mudou para o carbono. Então nós estamos, olha só, estamos indo para o fim, voltando para o início. No início, Adão, o corpo de Adão era diferente. Perceba, a Bíblia diz que quando eles pecam, o que eles colocam? Eles colocam na realidade uma vestimenta, Deus, né? Coloca uma vestimenta neles. De peles de animais, muito provável. Também a Bíblia vai falar de planta, né? Uma espécie de planta. Só que, agora eu vou falar uma coisa aqui que talvez os teólogos de plantão vão bater em mim. Mas olha só. Por que a Bíblia diz que o corpo de Adão era um corpo ensof, que a gente fala um corpo de luz? Já viu essa? Não, porque imagina, eles não conseguiam enxergar o corpo um do outro, biblicamente falando. Você vai ver isso, o corpo deles era diferente. A mesma fagulha divina que teve no rosto de Moisés, a mesma fagulha que teve quando Jesus está descendo em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que ele desce da montanha. Olha só, não é crença judaica acreditar em fantasma. Judeu não acredita em fantasma. Pergunta para qualquer Yehud judeu se ele acredita em fantasma. Vai falar, não, nós não acreditamos nisso. Mas veio a tempestade e assim, quando a gente está em tempestades da vida, a gente acaba acreditando em coisas que a gente nunca acreditou. Porém, olha só, está escuro, o Mar da Galileia não é um mar, ele é um lago de água doce, a extensão territorial dele é gigantesca, é 24 km por 12, ele tem uma formatação de harpa, parece uma harpa, o mar. Ele desce lá do monte e olha só, o corpo dele está na realidade em luz. Quando os discípulos olham, o que eles pensam? Como que é um fantasma? Já viu? Nos filmes, o corpo é envolto do quê? De luz. O mesmo corpo que Adão e Eva tinham no paraíso. Por quê? E aí entra uma situação. Uma vertente, vou colocar como vertente. Sim. Porque dizem os sábios judeus que o espírito do homem não ficava para dentro como é hoje. O espírito do homem, que é de luz, que é de fogo, ficava para o lado de fora. Por isso que Paulo vai dizer, né? Sejais fervorosos no espírito. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver. Você já viu o seu espírito como que é? Não. O ser humano é tricotômico, espírito, alma e corpo. Tá? É a tricotomia do ser humano. O espírito do homem, ele é de luz. Então, quando a pessoa está afogueada, aquilo acende, é muito forte. Quando a pessoa ela está, na realidade, desanimada, depressiva, aquilo apaga. No Gan Eden, o corpo deles era um de luz. Então, nós estamos indo para o fim, apocalipticamente falando, voltando para o início. Porque no início, o corpo era diferente. A alimentação era diferente. O ser humano não se alimentava de comida transgênica, de comida agrotoxicada, irradiada, artificial. Eu não sei se você viu o Bill Gates agora, ele está fazendo, na realidade, carne artificial. Sim. Hoje já existe hambúrgueres de fezes. Olha só que absurdo. Então, a alimentação era outra. O cenário era diferente, a terra original era completamente diferente. Por exemplo, um ser humano, ele se cortava em 5 minutos, ele se regenerava. A gente fala que era o poder do Wolverine, né? Na realidade, o poder de regeneração. Porque a fisiologia era diferente por causa do sistema atmosférico da Terra. Depois do dilúvio, a pressão da atmosfera mudou. Perceba, até então era 1000 anos. As pessoas eram milenares. A partir do dilúvio, elas se tornam centenárias.